Vamos falar desse livro então, Demore. Bora. Quando sai? O Emílio esteve aqui e falou que vocês iam fazer esse lançamento agora em agosto mesmo? A gente tá na pré-venda e o livro vai ser entregue na casa, começar a ser entregue na casa das pessoas agora em setembro. Então a gente tá com alguns dias de pré-venda ainda. Assim é melhor? Esse livro é o seguinte, cara. Coisa Nossa. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse título. Caso Master, Fraude, Armas e Política nos Bastidores da Faria Lima. É um livro escrito sobre o caso Master, que pega muita coisa do que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Um livro de investigação jornalística, basicamente, né? A edição da Editora Bloco ficou animal, né, velho? Olha isso, cara. Isso, cara. É difícil você ter livro no Brasil hoje com coisa colorida e tal, não sei o quê. E tá aqui a Editora Bloco, que é a editora do Emílio, né? Eles estão aproveitando o livro para lançar a editora, que é uma editora independente. Olha só, muita página colorida dentro. O prefácio do nosso amigo César Calejão. Essa história não vou deixar ninguém ver. Aqui, você não conseguiu? Cara, nem tentei, ou era dívida? Né? Nem tentei. Dívida. Dívida, né? Aí, ó. E aí, cara, cada capítulo com dupla página, com imagens. Então, cara, mas o que ele é? Ele é uma linha do tempo? Ele é uma análise? Cara, isso aqui é o seguinte. Isso é uma história... Eu assino o livro, tá? Mas esse livro, digamos assim, é meio do Calejão, tá? O Calejão faz o prefácio, mas a história, digamos assim, é nossa. Ele parte da história do piloto Mauro Matosinho. Aliás, você entrevistou ele aqui? Quem? O Mauro Matosinho, o piloto? Não. Você tem que trazer esse cara, Matosinho, bicho. seria legal você conversar com ele, velho. Tem que trazer esse cara, vamos costurar. Esse cara, ele foi durante muitos anos um piloto de jato executivo que transportou boa parte do PIB brasileiro num circuito muito executivo que as pessoas comuns não conhecem, de aeroportos exclusivos, de hangares exclusivos, de você viver uma vida como se você vivesse numa outra dimensão. Você é o Catarina, Vilela? Catarina? Não. O Catarina? Não. Catarina é um aeroporto que tem aqui em São Paulo, que é um aeroporto internacional só para jatos executivos. Você não conhece? Não. Então, porque você... Quando eu fui em jato, a única vez que eu fui era no Campo de Marte. Então, é onde isso? Não, então porque você não chegou lá ainda. Você tem que ir nessa luta da atomização. Não. É isso? Você tem que chegar lá, Vilela. Você não chegou lá ainda. Esse aí é o Matosinho. Esse é o Mauro Isso Matosinho. aí é a primeira entrevista que a gente fez quando ele denunciou o senador Ciro Nogueira. Isso é público e notório, por isso que eu posso te dizer sem nenhum tipo de... Tá? E o Antônio Voeda. Foi a primeira denúncia que ele faz pontualmente. Conta essa história pra gente e a gente publica isso. Esse cara ele voou como piloto executivo durante muitos anos, transportando pessoas com grana. Quando eu falo com grana, gente, não é o seu vizinho que tem Corolla, tá? O pessoal, a gente acabou de... Meu vizinho tem grana. A gente acabou de falar de Cuba, o cara já tá pulando na cara. Apartamento de 700 O cara já tá assim, né? Meu vizinho tem um apartamento de 1 milhão. Não, gente, a gente gasta de 1 milhão pra tomar uísque. E eu não tô exagerando. Não, foi o que apareceu no tá Vorcaro. Não. Festa do uísque do Vorcaro não foi essa? 1 milha, né? Ministro do Supremo, político, todo mundo lá. Então a gente gasta assim 1 milha pra tomar uísque. Esse cara procura o César. Aliás, vem pro caso da literatura também, que é bonito. Cara, conta essa história, que depois eu destrincho o livro, mas conta a história de como o Matosinho chegou, porque o Matosinho é o personagem que abre essa história. Entendi. E a história dele é muito interessante. O Matosinho é esse piloto que você viu, que você mostrou aí. E o livro anterior, O Poder e Desigualdade, é um livro que eu lancei com o André Roncalha. O Roncalha você conhece, acho que ele já veio aqui várias vezes. Cara. E o esforço nessa ocasião era para escrutinar o modelo de sociabilidade brasileiro. Como é que funciona a república brasileira. E a gente dá conta de fazer isso olhando através da concentração dos poderes midiáticos, políticos e econômicos, de forma hiper resumida, tá? E aí surge uma análise que coloca o Brasil como, esse termo é do André Roncalha, fazendão com cassino, surge uma comparação de um modelo de subdesenvolvimento que acomete o Brasil, que a gente compara com Serra Pelada, etc. Só para contextualizar um pouco do que é. O Matosinho lê esse livro e posta um stories no dashboard do avião, naquele painel do avião, do livro, me marcando. Ele pilotando, ele no ar, isso. O avião em cruzeiro, ele tava lá, né? Não tem muito o que fazer, tava lendo no Kindle. Isso. Ele postou e marcou o César. Isso, me marcou. E aquilo me chamou a atenção porque eu achei bonito. Achei bonito a parada do avião, me chamou a atenção. Deve ter imagem aí, se vocês procurarem a imagem. Como que eles procuram isso daí? Essa foto. Mauro Matosinho, o avião, o César Calejão, acho que ele postou alguma coisa parecida com isso. Qual o intuito dele, você acha?
Ele queria chamar minha atenção porque ele tinha já essa denúncia para fazer. E ele sentiu que tinha um esforço aí no Poder e Desigualdade de tentar lançar luz sobre como o país de fato funciona. Boa parte. Por que a gente estava correlacionando os assuntos, né? Por que Cuba assusta tanto, Vilela? Porque se as pessoas começam a legitimamente se instruir, se você para com essa, vê seu esquerdopata, que é não sei o quê, e você vai ler um pouco de como é que a coisa efetivamente funciona, por que Marx, Engels, Gramsci assusta tanto, Vilela? Porque pela primeira vez surge uma dimensão de ciência social que diz aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que esse barato aqui funciona, viu? Isso aqui funciona assim, tem um nome pra isso aqui eu chamo de mais-valia, isso aqui eu chamo de blá blá blá, entendeu? Vai dando conceitos, vai fazendo o escrutínio, e você pode imaginar o que aconteceria com esse sistema se a maior parte das classes trabalhadoras entende como elas são exploradas e que, portanto, quer dizer que se a gente tiver unidade, a gente pode negociar condições melhores e os carai, né? Ia colapsar o sistema como ele está constituído. Sistema é muito ruim esse termo, tá? Porque bolsonaristas e MBLers e o caralho já se... esse papo furado, infernal, Renan Santos, essas bosta toda, entendeu? O sistema que você tá falando não é esse sistema de... essa máquina antiga, centrão, não é... Tudo isso faz parte. É o que o Demore nesse livro chama de máfia política brasileira. Mas não tem essa conotação de que eu vou chegar aqui e vou mudar tudo porque eu sou contra o sistema, o que o Trump usava de drain the swamp, que era drenar o pântano. Isso é papo furado, o Vilela. Isso aí é um papo totalmente apelativo que, invariavelmente, quem vende essa fumaça, quando assume posições legítimas de poder, não tem condição de entregar o que prometeu, tá? Aí o cara percebe que eu tava fazendo um esforço para fazer o escrutínio de como é que o Brasil se organiza. E eu acho que ele publica aquilo querendo chamar minha atenção. Ele chega em mim e fala, queria contar essa história, o que você acha. Eu falei, olha, cara, jornalismo investigativo não é minha praia, mas eu conheço um cara que tem uma certa experiência nesse barato e eu vou levar pra ele. E levei pro Demore. E o Demore não é porque é meu irmão, é porque legitimamente seria o cara que na minha humilde opinião, é o principal jornalista investigativo eu procuraria também do país. Com certeza. Não só por conta da Vaza, mas por conta da carreira dele inteira. E aí eu levo isso pro Demore, ele avalia e fala, acho que faz sentido, vamos ouvir um pouco mais, vamos gravar uma primeira entrevista, vamos colocar um time de jornalismo investigativo, que é o Flávio VM Costa. Primeiro isso, depois viria a Alice Maciel também. Mas ele começa a fazer esse trabalho de checagem, passa uma série de coisas pro Flávio, porque tem que tomar todo um certo cuidado para ver se o que o cara tá propondo é verdade, Vilela. Esse cara não tá inventando do cu dele as histórias. A primeira coisa que a gente investiga é o cara, né? Isso. Tá. Investiga o cara. Porque o que ele conta pra gente? Eu sou um piloto de jato que voei com um monte de gente e principalmente voei durante muito tempo com dois personagens que são muito importantes hoje na República. Beto Louco e Mohamed Hossein, o primo. Quem são esses caras? Esses caras são os cabeças que caíram na Operação Carbono Oculto. Operação Carbono Oculto investiga uma série de fraudes fiscais e materiais na área de combustíveis, de importação ilegal, mistura com nafta, envolvimento com PCC, crime organizado, lavagem de dinheiro, mundo político, e aquilo vai se expandindo. E o Matosinho nos procura e fala, eu voei com esses caras milhares de vezes. Levei pra cá, levei pra lá, ouvi conversa, vi quem voou com eles na cabine de um jato pequeno. Esse aí é o Beto Louco, né? Tá foragido hoje, né? Dizem que está no Líbano, aliás. E o outro sócio dele, o Mohamed Hossein, chamado de primo. Esses dois caras, em um determinado momento, o Matosinho nos procura e fala, olha, eu sou praticamente o motorista particular dos caras. Leva a família de um lado, leva a família pro outro. Já fui Imagino que escuta de coisas, né? Escuta tudo na cabine, porque o jato é pequeno, né? Você escuta. Então ele dizia com quem voaram, as reuniões que tiveram no ar, para onde voaram. Ele relata, o Matosinho relata, envio de propina para políticos, dinheiro em sacola, dinheiro em mala, dinheiro em caixa de vinho, negociações. Conta tudo isso pra gente. A gente faz uma primeira entrevista com ele, deixa essa entrevista guardada pra
garantir o material. E segue investigando o próprio Matosinho. Mano, quem você é, onde é que você nasceu? Ah, ele falou que teve uma doença, que hospital você ficou internado, deixa eu ver os exames. A gente investiga pra saber quais são os voos. Você não pode dar nada de barato. Claro. Isso. Se o cara te falar, meu nome é Vilela, eu vou lá ver se é Rogério Vilela o mesmo nome desse cara. Isso. Você pode estar inventando. Exato. Ele passa os dados dos voos que ele fez. O carinha lá do... O VIP lá, o Marcelo VIP. Isso. O filme é maravilhoso. Ele veio aqui. Você passa Ele a perna em veio todo da mundo. entrevista pra você, né? Claro, você passa a perna em todo mundo, lógico. O cara que não era o filho do Constantino. Da Gol, né? Da dona da Gol, isso. E aí, a história bate. As datas batem. Os voos acontecem, os aviões existem, a gente entrevista esse cara. Ele faz uma série de denúncias na entrevista, isso enseja depois uma segunda entrevista, aí quando a gente já coloca os outros dois colegas trabalhar, o Flávio VM Costa e a Alice Maciel, no começo eu e o César trabalhando sozinho, quase um ano a gente leva pra fazer isso. Cara. A gente ficou um ano em contato com ele mandando material pra gente, foto, áudio, explicando, a gente se encontrando, até a gente fazer a primeira entrevista é quase um ano. E a gente estava com aquela entrevista guardada e falando o seguinte, vamos fazer isso com calma, essa denúncia é muito grave, a gente não pode errar. Um erro desse, para quem está nos acompanhando não sabe, pode acabar a sua carreira. Não, é isso. Acabou. É isso. Porque a gente vive de O credibilidade. cara já tá processando a gente, mesmo a gente tendo feito tudo como manda o figurino. São 5 processos, já perdeu 3. Aí vai perder os outros 2 também. O Ciro Nogueira, no caso, o senador. Né? E aí, num belo final de semana, o Mauro nos procura e fala, eu tô no Uruguai. Eu falei, ué, o que você tá fazendo no Uruguai? O que tinha acontecido? Isso era sábado, eu acho, não sei. Não, era dia de semana. O que tinha acontecido? No começo da semana tinha tido a Operação Carbono Oculto, que prendeu um monte de gente, fez busca e apreensão, revelou essa história de fraude numa máfia dos combustíveis, que tinha fraude fiscal, mistura com o primeiro comando da capital, crime organizado, extorsão, chantagem. Um puta de um esquema criminoso que não é só colarinho branco, é máfia. Máfia. Beto Louco e Primo, que são apontados na investigação como os cabeças dessa operação, não são localizados. Tá. Somem. Estão foragidos até hoje. E o Matosinho tá onde? O Matosinho tá no Uruguai com a família do Beto Louco, que tinha voado pro Uruguai 48 horas antes da operação estourar. E ele fala, eu tô no Uruguai com eles, eu acho que a operação vazou porque eles vieram aqui de uma hora para outra, me ligaram aí são os dois, são né? esses dois. Me ligaram do dia pra noite, entraram no avião e vieram pro Uruguai. Mano. Eu falei, o Beto tá com você? Ele falou, não, o Beto não tá aqui, eles vão sair hoje à tarde, não sei se vão encontrar o Beto ou não. Estão falando até em colocar o avião num outro aeroporto menor, talvez meio que esconder o avião, não sei se eu fico, não sei se eu volto, pá. E aí a gente começa a meio que monitorar o Matosinho e fala, cara, vai avisando, vai nos dizendo o que tá acontecendo e tal. E decidimos acelerar a publicação da entrevista. Quando o Matosinho, logo depois ele volta pro Brasil, com a família do Beto Louco, que já se sabia, a família sabia que eles não eram investigados, eles, a família, né? Volta pro Brasil, o Mauro Matosinho é capturado pela Polícia Federal no aeroporto, onde ele pousa. E a Polícia Federal toma um depoimento dele. Ele não, obviamente, como investigado nem nada, mas o cara era o piloto ali de todo mundo. A Polícia Federal vai lá ouvir o cara, porque imagina a quantidade de informação que esse cara tem, né? E a gente decide, então, publicar a entrevista. Mas o que ele fala nessa... Ele relata para a Polícia Federal o mesmo que relatou pra gente. Tá. Que levou propina para Ciro Nogueira, que vários aviões que ele voavam... Dinheiro em espécie. Que vários dos aviões que ele voava... Vilela, eu tô falando de jato de 100 milhões de reais. Ah, não é um aviãozinho. Jato, a Ferrari dos ares, Gulfstream, não sei 500 o quê. E não sei o quê. Aí, deixa eu ver Jato, que tipo de jato. Não que eu não ande... É jato executivo que tem autonomia para fazer voo transatlântico. Transatlântico. Tá. É jato que você compra sob encomenda. Tá. Jato de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares. Esse tipo de jato. Tipo do Neymar, talvez. Tipo isso. Esse pique tipo aí, isso. É cara que isso. Você ouviu do Neymar lá, um preto, todo esse bonitão. pique. O Neymar deve ter um Gulfstream, que esse é considerado a Ferrari dos ares, né? Essa empresa para a qual o Matosinho trabalhava era uma empresa de táxi aéreo. E é uma empresa que nos últimos tempos, nos últimos meses, antes da gente conversar, publicar a entrevista, estava comprando muitos aviões. E o que o Matosinho ouvia é que eram aviões que pertenciam ao Antônio Rueda. Ele chamava de Ruedinha. Chamava de Ruedinha, presidente nacional do União Brasil. Nossa. E ele fala, esses aviões são todos do Rueda. Esse dinheiro que está entrando nessa empresa é dinheiro do Rueda. Chama TAP. TAP, Transportes Aéreo Piracicaba. Isso tudo, uma
Isso tudo está na declaração do Matosinho. Aí, ó. Pra gente. Nossa. Isso aí. Esse é um Gulfstream G650, né? Bota, por curiosidade, bota preço. São máquinas extremamente caras. velho. G650 Gulfstream. E a hora de voo preço. desse negócio é dezenas de milhares de dólares. Quanto vale esse negócio aí? Só pra gente ter uma noção. Deve ser, sei lá, um novo deve ser, sei lá, 20 milhões de dólares. É uma coisa muita assim. grana, velho. O Matosinho nos relata isso, a gente coloca a entrevista no ar. O Ciro Nogueira mete 5 processos contra a gente, 3 a gente já ganhou. Um deles foi épico, que a juíza falou: trabalho jornalístico primoroso, ouviu o contraditório, é uma declaração de uma testemunha, tudo certo. Tá. Fizemos o nosso trabalho, tentamos ouvir o Ciro Nogueira 1000 vezes, não conseguimos ouvir. Quanto vale, avião? Tem variação de 43 milhões de dólares até a 300 Cara, metade do que milhões você de dólares. falou. No mínimo. 43 milhões de dólares o avião. No mínimo. Então, Até Vai a 300 300 Vilela. milhões. Você imagina uma merda dessa num país que tem 50 milhões de pessoas sem esgoto. sem esgotamento sanitário, velho. Que tem 11 milhões de analfabetos, Vilela. Que 90% da população ganha até R$3.500 por mês. E você tem senador da República. Puta que pariu, meu compadre. E não é Isso. um só, né? Não, essa empresa tinha 5 ou 6 desses jatos, a gente fez a avaliação de quanto valiam os jatos todos lá. Depois tem uma investigação da Polícia Federal em cima disso, que suspeita-se realmente que esses aviões não sejam da empresa, né? Tem um outro dono oculto. Isso aí é público, notório, já saiu um monte de matéria. Quem deu primeiro essas histórias fomos nós, nessa entrevista com o Matosinho. E aí começa o caso Master. E a imprensa toda começa a ver que o caso Master tem relação Conectado. com a Carbono Oculto, que tem relação com a outra não sei o quê, que Beto Louco, que Primo, que Vorcaro, que Sicário, é suicídio, é isso e aquilo. A gente começa a ver a história se desenrolar na nossa frente. Muitas das coisas que a gente publicou na época se desenrolam na nossa frente. O que a gente decidiu fazer, eu e o César? Por isso que eu falo que esse livro é nosso, essa história parte disso, né? A história parte da história do Matosinho, só que ela não conta só uma história de crime de colarinho branco, Operação Castelo de Areia, Lava Jato, qualquer coisa que as pessoas tenham na cabeça. Isso aqui é a máfia brasileira. Por quê? Isso aqui tem sniper em topo de prédio pra fazer reunião com gente, tem uma cena descrito, dessa aí. tem uma cena dessa no filme. Você imagina, no livro. Vilela? O cara indo pra uma reunião. Você imagina você de terno e tal. Nós chegando lá no iBest, aí chega você lá, tem um sniper seu que você contratou, meteu no telhado, Vilela. Você fala, mantenha o olhar aí em mim, mano. Se os caras meter a mão no bolso, você passa o vagabundo. Mano. É esse pique. Homer. Tem um dos capítulos que eu Tô vendo esse filme, cara. que eu falo, cara, eu falei pro César, eu tentei fazer um texto que é Visual. um filme. Eu falei pro César, cara, eu vou tentar contar essa história com cenas. Sei, descrevendo. Descrevendo, mostrando, desenhando. Imagina isso. Isso, tem muito pouca coisa aqui, Vilela, que são explicações da fraude, técnicas, econômicas. Tem alguma coisa, tem que explicar as coisas, né? Mas assim, o livro já abre assim, ó. Isso aqui é a primeira vez que a gente foi na casa do Matosinho, tá? Que a gente foi lá falar com ele. A gente já tinha decidido veicular a entrevista, nós aqui, só que a gente tinha que falar com ele pra saber se ele ia querer aparecer o rosto ou não, se a gente ia borrar o rosto dele. Uma primeira entrevista a gente bota no ar sem ele aparecer. O que gerou muitas dúvidas, inclusive de colegas jornalistas, que jornalista é uma merda também. Né? É mais invejoso e mais ciumento que jornalista eu nunca vi. Aí depois ele decide aparecer, então a gente mostra uma segunda entrevista com o rosto dele. A primeira cena já é isso aqui, ó. Vestindo um colete à prova de balas, o homem que abre a porta do solado em uma rua tranquila de um bairro em São Paulo aparenta ter quase 2 metros de altura e mais de 100 quilos. Mauro Matosinho não é policial, segurança particular ou algum membro do crime organizado. Piloto de aviação executiva, Matosinho tinha uma vida pacata e anônima antes de decidir contar o que viu e ouviu nas centenas de voos que fez com parte do andar de cima do PIB brasileiro. Seu medo, naquele momento, era ser assassinado. Cara. O livro já abre assim, porque a gente vai encontrar um Matosinho na casa dele, um maluco. Você vai gostar de trocar ideia. Você vai gostar dele. Esse cara é um cara inteligente pra ontem, caralho. Além de tudo, é culto, inteligente. Manda pra André. Articulado para um caraca. Você vai gostar. A história dele, bicho, é assim, ó. E ele é um cara que tem uma memória muito boa.
A gente falou com ele, Vilela, você sabe como é que funciona a entrevista, né? O entrevistador bom vai pegando as contradições, né? A gente falou com o Matosinho, a gente fez 2 longas entrevistas, falou com ele várias vezes, foi na casa dele nesse dia. Ele pediu pra gente... Eu relato Pediu dinheiro em algum momento? Nunca, jamais pediu dinheiro, não pediu nada em perto troca. É. Pelo contrário, eu descrevo aqui até, e isso tá tudo registrado, inclusive porque a gente faz o registro disso como trabalho jornalístico, Claro. né? Nós tentamos demover o Matosinho a não falar. A gente falou várias vezes. quê? Pô, a gente falou, cara, você vai arrebentar com a sua vida, velho. Existem consequências sérias. você tá mexendo pensa com... direito. Se você Porra. quiser, a gente faz. Mas ele tava tão decidido que ele pediu pra se não gente- for com vocês, eu vou fazer. Eu olhando de fora, mesmo ele não falando, ele corre risco. Então, Porque a galera sabe que ele é um arquivo, né? pra você ter uma ideia, a gente tentou Exatamente. demover ele da história. Isso talvez seja a proteção, talvez, dele até A maior. notoriedade. É, a Esse notoriedade. foi o raciocínio que ele É. desenvolveu. Ele aliás. pediu pra gente falar com a mãe dele e com a ex-namorada. A gente teve que falar com a mãe dele, explicar o que era a história. Isso tá relatado no livro. Pra ela entender, uma senhora, não tava entendendo nada. tá. Ela falava pra ele na nossa frente: não, o Mauro é muito sonhador, isso aí não vai mudar nada no mundo, por que ele tá se metendo nessa? E a gente falando pro Mauro: pensa bem no que você quer fazer, você tem que calcular o risco. A gente falou pra ele, eu e o César, na frente dele, na frente da mãe: a gente prefere abrir mão de uma história, a gente não publica essa matéria, mas você tem que estar bem, velho, você Mas tem que e saber da o que você vida tá do cara, fazendo. Vilela? Como é que você vai viver com isso O depois, cara perdeu o sabe? emprego, óbvio, não vai voar nunca mais em jato executivo, lógico, Claro. né? Mas tudo isso estava precificado. Exato. O que não tá é você tomar um tiro, né? Aí isso é outra coisa, são outras consequências. Pra você ter uma ideia do que é a máfia brasileira. Ah, por que coisa nossa, né? Porque a máfia italiana é a coisa nossa, Coisa né? nossa. Então aqui a gente criou um pouco a coisa nossa. Esse Essa é nome uma é coisa, genial. é uma coisa nossa, é uma coisa A brasileira. brasileira. A maneira como foi feita, né? Olha só, você tem uma ideia do negócio dos snipers. Um dos capítulos do livro, tá? Felipe Vorcaro, que é o, se eu não me engano, irmão do André Vorcaro, né? Do Daniel Vorcaro. E André Beraldo chegaram ao encontro esperando conversar sobre dinheiro e o que encontraram foi um cenário de filme. Carros blindados enfileirados, homens armados com fuzis, parados em silêncio, olhando para os visitantes. Um deles, um rapaz chamado Lucas Pimenta, isso aqui tudo é descrito pela Polícia Federal, tá, Vilela? Só para as pessoas entenderem, não tô inventando nada, não é um romance, isso aqui é vida real. É como a Polícia Federal descreve, com base em chat, WhatsApp, escuta e tudo. Um deles, um rapaz chamado Lucas Pimenta, sequer conseguia abrir a boca. Estava travado de medo. Horas depois, entre eles, ficaria a piada amarga trocada em diálogos no WhatsApp. Disseram que se sentiram na Rússia de Putin. Manuel Mendes Rodrigues, o Manolo, tinha organizado tudo aquilo com a melhor das intenções, pelo menos na cabeça dele. Determinara que o nosso pessoal fizesse a segurança dos visitantes, pediu que ficassem à paisana, mandou posicionar homens de longe para não incomodar os presentes. Montou um cenário para mostrar a todos que estavam em boas mãos. O que os visitantes sentiram foi o oposto. Um deles resumiria depois, sem rodeios, que Manuel havia fracassado nisso. Os seguranças não pareciam civis e ninguém, cercado por fuzis e blindados, se sentiu à vontade no meio da conversa. Mano. Isso é um encontro do grupo do Vorcaro Sei. com os outros caras. Com um sniper em cima de prédio, os caras falando no zap depois. Enfileirado, Mano, blindado." parecia a Rússia do Putin, essa porra, velho. Isso é gente, Vilela, que usa o sapatinho Loro Piana, o terninho Brioni, que tá lá no puta de um prédio na Faria Lima, que custa a caralha do jato de 50 milhões de dólares. Esses são os caras que até o passado a gente olhava e era o quê? Que se chamava, inclusive, ver a divisão de classes, inclusive no crime, né? É o crime de quem? De colarinho branco. Dos caras que tem a abotoadura, os caras que não pisam na merda. Não, velho. Isso cara- aqui é a coisa nossa. Isso aqui é a máfia brasileira. Essa gente que fez tudo que fez, do caso Master, era gente que tinha, como a Polícia Federal descreve, um grupo paramilitar armado para chantagear, extorquir, amedrontar e, no limite, matar pessoas.